tarde a todos, meus amigos. Sejamos todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Mais uma vez no nosso encontro, nas terças-feiras. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, junto dos amigos, agora sob a forma de vídeo, aprendendo um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então sejamos todos bem-vindos. Antes de iniciar a nossa leitura de hoje, vamos fazer uma prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de mais esse dia, a oportunidade de estarmos aqui na Terra, vivendo, aprendendo, caindo, levantando, errando e acertando. E acima de tudo, Jesus, vivendo essa bela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na carne. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos por mais esse dia, lhe rogando que o Senhor nos abençoe a todos nós, a nossa família, os nossos amigos. Que o Senhor abençoe também, Jesus, a todas as famílias. Que cada um nesse momento se sinta envolvido pelo seu amor, a sua ternura, a sua paz. E que isso faça, Jesus, com que cada um se sinta encorajado, animado, com bom ânimo, com otimismo, esperança, fé, coragem, para seguir em frente o seu caminho, sem desanimar, sabendo que o Senhor Jesus está no comando de todas as situações do planeta Terra. Abençoa, Pai, a nossa conversa de hoje. Ilumina o nosso pensamento, nosso raciocínio, nossas palavras, nossos sentimentos. Ajuda-nos, Jesus, na compreensão do tema de hoje, que ele possa estar presente nas nossas mentes, que a gente compreenda o assunto, mas acima de tudo, Jesus, que nós consigamos sentir o ensinamento, que ele possa estar presente nos nossos corações, que passe a fazer parte da nossa vivência diária e que a gente consiga, Pai, colocar em prática mais esse ensinamento em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, amigos espirituais, pela oportunidade que nos deste de mais esse dia. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Obrigado aí pela companhia de todos no dia de hoje. Para a gente é uma alegria muito, muito grande estarmos aqui novamente. Então, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje um texto desse livro aqui, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. O nome do capítulo é Terapia da Gratidão. E ele começa com um texto do Osho, que ele diz assim: uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Então, olha só, né? Então, ele começa dizendo que quando a gente entender o significado da gratidão e a gente permitir que a gratidão passe a fazer parte da nossa vida, que ela penetre em nós, não somente na nossa mente, mas em especial nos nossos corações, nós vamos começar a nos sentirmos gratos por tudo. Então, à medida que eu permito que a gratidão entre na minha vida, eu vou me sentindo grato por tudo, por Deus, pela vida, pelo meu corpo, pela minha família, pelo meu pai e minha mãe, que permitiram que eu estivesse aqui, que eu reencarnasse, né, que eu nascesse
tivesse essa nova oportunidade na carne, agradecer pela família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pela casa, pelo lar, pelas roupas, os móveis, os companheiros de trabalho, as sociedades que a gente participa, enfim, agradecer pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, enfim, à medida que nós vamos permitindo que a gratidão passe a fazer parte da nossa vida, nós vamos ampliando essa gratidão em direção a tudo da vida. E nós vamos entendendo que a vida é um presente de Deus. Por mais que nós tenhamos dificuldades, e todos temos, mas acima de tudo a vida é um presente de Deus para nós, né? O maior presente que a gente pode ter recebido é a própria vida. Então, se perguntar qual o maior presente que a gente ganhou até hoje? A vida, né? O corpo físico, a oportunidade de estarmos aqui na Terra, vivendo, aprendendo. E ele continua: quanto mais grato a gente for, haverá menos queixas e menos resmungos, menos reclamações. Então, à medida que nós vamos nos tornando gratos pela vida, nós vamos deixando de reclamar pelas dificuldades, pelas lutas que fazem parte da vida. Todo mundo aqui tem seu quinhão, a sua cota de lutas, de dificuldades, de sofrimentos. Mas então, à medida que nós vamos ficando gratos, essas queixas, as reclamações vão saindo. Por quê? Porque queixa e reclamação faz mal para nós. Quando a pessoa reclama muito, se queixa muito, ela adoece. Isso é ruim, faz mal para a alma dela e, consequentemente, para o corpo físico. Então, ele continua: uma vez que as queixas foram embora, você deixa de reclamar, deixa de resmungar, deixa de se queixar, a infelicidade também vai embora. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Então, à medida que eu vou sendo grato pela vida, eu vou deixando de reclamar, de resmungar, de me queixar de tudo. E à medida que a queixa vai indo embora, a reclamação vai indo embora também a felicidade, a infelicidade, perdão. Né? E aí um estado de paz, de calma, de serenidade vai fazendo parte da minha vida. Então a gratidão, muitos confundem com apenas eu ser grato por alguém que me deu uma coisa. Alguém me ajudou financeiramente, ou me deu um conselho, ou me ajudou num trabalho, me ajudou a cuidar da minha família. Eu sou grato a ela. Isso também é uma parte da gratidão, né? Mas a gratidão é muito mais do que isso. Gratidão é um modo de vida. O espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, escreveu um livro chamado Psicologia da Gratidão, em que ela nos ensina que a gratidão é muito mais do que um sentimento de agradecer o outro. Isso é obrigação, né? A gente ser grato àqueles que nos ajudam, isso é uma obrigação nossa, é um dever nosso, de cristãos, né, de cidadãos. Mas a gratidão é muito mais do que isso. Não é só eu agradecer alguém que me ajudou. A gratidão é eu ser grato à vida por tudo que eu tenho recebido, inclusive os momentos difíceis que geram aprendizado na minha vida. Então, o De Luca começa comentando, então, essa passagem do Osho, que ele diz assim: a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Então vem aqui um novo ensinamento que hoje a ciência médica já provou ser verdadeiro, que quando nós somos gratos, há uma liberação de uma série de substâncias na corrente sanguínea, entre as quais as endorfinas, que são substâncias benéficas, são os chamados hormônios do bem, ou substâncias do bem. Essas substâncias, elas nos trazem saúde. Como ele falou ali, melhora o nosso sistema imunológico, diminui a chance da gente adoecer, relaxa os vasos sanguíneos, ajuda a diminuir a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, diminui o risco de várias doenças infecciosas, doenças cardiovasculares como o infarto,
do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o câncer, entre outros, né? Então, a gratidão, assim como o pensamento positivo, quando a gente cultiva a gratidão, assim como nós cultivamos a oração, o pensamento positivo, o otimismo, a esperança, a fé, a coragem, a alegria de viver, a meditação, a caridade, o esforço que eu faço por ajudar, por servir, esses sentimentos positivos e pensamentos positivos, à medida que eu vou cultivando esses pensamentos positivos, isso vai me trazendo saúde. Então, a gratidão, ela nos traz essa coisa maravilhosa, que quanto mais grato eu sou, mais o meu corpo se fortalece contra as doenças. Por outro lado, quanto mais eu sou ingrato, ou seja, vivo reclamando, nada tá bom, tudo tá ruim, tudo tá errado, né? Eu sou um coitado, todo mundo me persegue, ninguém me entende, aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre tem algo para reclamar, ou é da família, ou é do governo, ou é do vizinho, ou é do patrão, ou é do colega de trabalho. Então, esse hábito de reclamar sempre nos adoece, tá? A Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, em seu livro Desperte e Seja Feliz, ela escreveu um capítulo intitulado O Médico Interno. Nesse capítulo, Joana de Ângeles nos explica que todos nós temos uma capacidade dentro de nós, que ela chamou de um médico interno, que é o seguinte, que é isso que nós já falamos na realidade, todas as vezes que a gente faz alguma coisa de bom, ou pensa alguma coisa de bom, ou fala alguma coisa de bom, o nosso corpo libera uma série de substâncias, endorfinas entre outras, que fortalece o nosso sistema imunológico, nosso aparelho circulatório, nosso aparelho cardiovascular, cerebral, digestivo, respiratório, consequentemente nos trazendo mais saúde, mais disposição, maior resistência contra as doenças. E, ao mesmo tempo, quando a gente adoece, se a gente mantém o pensamento positivo, a alegria, a esperança, a gratidão, a fé, a oração, a coragem, a alegria de viver, o bom ânimo. Mesmo quando a gente adoece, a gente mantém essas atitudes e pensamentos positivos, o nosso corpo tem mais força de vencer a doença. Por outro lado, quando nós adoecemos e cultivamos o pessimismo, a falta de esperança, a revolta, a rebeldia, a sensação de coitadinho de mim, a ingratidão, aquela sensação que Deus esqueceu da gente, que ninguém liga para nós, que está tudo perdido, nós não vamos conseguir superar essa doença ou essa dificuldade. Todas as vezes que a gente cultiva esses pensamentos negativos, nós adoecemos mais. O nosso corpo se enfraquece, o nosso sistema imunológico se deprime e nós estamos mais suscetíveis às doenças. Olha que interessante, né? Então a gratidão é uma desses fatores que quanto mais a gente cultiva na nossa vida, mais a nossa vida as coisas boas vão se abrindo para nós, né? Quanto mais a gente cultiva a ingratidão, a revolta, o desespero, mais a gente se enfraquece, tá? E isso, Jesus já disse isso há mais de 2000 anos, quando perguntavam para ele que a pessoa ia lá buscar a cura através de Jesus, ia pedir a Jesus que os curasse de seus males físicos ou espirituais. Jesus, antes de curar, ele perguntava: você tem fé que eu posso te curar? Você confia que eu posso te curar? Aí a pessoa falava: eu confio, Senhor. Então, quando ele realizava a cura, depois ele falava: a tua fé te salvou. Então ele não falava: eu te curei. Ele falava: não, a tua fé te salvou. E não é te curou, é te salvou. Ou seja, a fé não ajuda somente na cura da enfermidade física. A fé ajuda a pessoa a viver melhor, não somente naquele momento de doença que ele está passando, de dificuldade, mas ao longo de todas as suas existências. Assim como a gratidão. A gratidão também nos ajuda na manutenção da saúde e na recuperação quando estamos temporariamente doentes. E ele continua: já a queixa,
provoca um aumento desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de acidente vascular cerebral e doenças cardíacas. Então, aquilo que nós já falamos, a pessoa que cria o hábito da reclamação, da queixa, do desânimo, do pessimismo, ocorre uma liberação de adrenalina e outros hormônios na corrente sanguínea que aumentam a pressão arterial, aumentam os batimentos cardíacos, reduzem a imunidade, favorecendo o aparecimento de doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, doenças neoplásicas como o câncer, por exemplo. E ele continua: a doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida, e a gratidão é a grande alavanca do contentamento. A ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e isso nos afasta da felicidade e da saúde. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Isso está na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Então, olha só, vamos comentar um pouquinho esse parágrafo, né? O que ele está dizendo aqui para nós? Que a doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca, o grande impulsionador do contentamento nas nossas vidas. Então, muitas vezes, a gente adoece por causa da falta de alegria, da tristeza. Por exemplo, a pessoa passa por uma situação difícil, né, a desencarnação de um ente querido, ou um revés financeiro, ou abandono do ser amado, ou uma traição, ou uma calúnia, ou uma perda de emprego, ou uma doença nela, ou numa pessoa querida dela, e ela vai cultivando, ela entra num processo de tristeza profunda, ela vai cultivando a tristeza, e ela adoece. Não é que a gente não pode ficar triste quando estamos passando alguma dificuldade, isso faz parte, mas aquela tristeza curta, o suficiente para a gente poder vivenciar aquela dor, chorar sim, mas logo que possível já se levantar e continuar seguindo em frente o seu caminho. Como diz aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Então, quando a pessoa cultiva aquela tristeza sistemática, que não tem fim, está cada vez mais triste, nada está bom, as pessoas vêm, tentam ajudar, ela não aceita ajuda, ou diz que não tem mais jeito, que a vida dela é uma tristeza mesmo, que tudo está perdido. Quanto mais ela cultiva esse sentimento de tristeza persistente, ela adoece. Porque a alegria de viver é um tônico para as nossas vidas. Então, a pessoa que ama a vida, que é grato a Deus pela vida, que tem alegria por estar aqui no corpo, vivendo, aprendendo, caindo, levantando, por ter uma família, por ter um lar, por ter um trabalho, por ter amigos, por ter uma religião que conforta seu coração. Então, a pessoa que cultiva a alegria de viver, ela é mais saudável. Por outro lado, aquele que cultiva a tristeza persistente, ele adoece com mais facilidade. Então, muitas vezes, quando a gente adoece, é um sinal para nós, nos dizendo que está faltando alegria na nossa vida. Então, às vezes, nós somos acometidos de alguma enfermidade transitória do corpo físico para nos convidar, meu filho, né? Essa doença, ela está como se estivesse dizendo isso para nós, né? Eu estou aqui, como se a doença estivesse conversando com a gente. Eu estou aqui para te mostrar, para você ter mais alegria na vida, para você cultivar mais otimismo, mais esperança. Quando eu vou passar, mas é como se a doença estivesse conversando com a gente, né? Eu vou passar. E a hora que eu passar, que você guarde esse ensinamento. Quando você recuperar a tua saúde física, você guarde esse ensinamento de que é muito importante cultivar a alegria de viver, mesmo nos momentos difíceis. Então aí vocês vão me perguntar, mas Mauro, como cultivar alegria se eu tenho dificuldade, de relacionamento, se eu tenho dificuldade na família, tem uma doença de um filho, do pai, uma doença minha, né? Eu tenho dificuldade financeira, eu tenho dificuldade com meus vizinhos, eu tenho dificuldade no relacionamento do trabalho, mesmo assim eu preciso cultivar a alegria de viver? Precisa, deve cultivar. Porque a alegria de viver é um sentimento íntimo, é aquela tranquilidade
de que a gente está fazendo a nossa parte. As dificuldades da vida, elas estão aí para nos ensinar, para a gente poder superá-las, para a gente ter força, desenvolver nossa força, nossa disposição e superar aquela situação difícil. Então, mesmo perante as dificuldades da nossa vida, nós precisamos aprender a cultivar a alegria de viver. É que muitas pessoas confundem a alegria de viver com a alegria é aquele sorriso alto, é gargalhada, é música alta, é um monte de comida, de bebida, é contar piada, é estar no meio dos amigos bebendo, comendo, se divertindo, falando piadas, falando coisas desnecessárias. Não, isso não é alegria. Em seu livro Iluminação Interior, no capítulo 2, o Espírito Joana de Ângeles escreveu um capítulo intitulado Vivendo com Alegria, que ela nos convida a, mesmo perante as grandes dificuldades da vida, que a gente tenha alegria. A alegria é aquele sorriso interno, aquela fé em Deus, aquela confiança que está tudo certo, que nós estamos passando por aquela dificuldade, mas nós vamos superar, porque tudo passa na vida, como nos ensinou Maria, mãe de Jesus. Tudo passa, e esse momento difícil também vai passar. Então, que a gente aprenda a cultivar essa alegria de viver que vem junto com a gratidão, né? Então, a alegria de viver e a gratidão são duas irmãs que estão juntas, uma ajuda a outra, né? Uma contribui para o aparecimento da outra nas nossas vidas e ambas nos trazem saúde, força, disposição, coragem, bom ânimo, esperança, para a gente, fé, para a gente superar as dificuldades que vão surgindo nas nossas vidas. E ele está dizendo, né, que a ingratidão, por outro lado, demonstra a nossa teimosia, né, em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias. E isso nos afasta da felicidade e da saúde. Por outro, agora o contrário, né? Quando eu sou ingrato, quando eu não agradeço a Deus, as oportunidades da vida, quando eu não agradeço a vida por tudo que tem me dado, as pessoas ao meu redor, ou seja, quando eu cultivo a ingratidão, eu adoeço. Porque a ingratidão é o ingrato, o que é o ingrato? É aquela pessoa que só valoriza as coisas ruins. Quando acontece algo ruim na vida, ele só pensa naquilo. Ele acha que a vida dele é aquilo. Não, mas eu não posso ser feliz, eu não posso ser grato, eu não posso ter fé, eu não posso ter otimismo, porque eu estou com um problema na minha vida. Então a pessoa, ela só lembra daquela dificuldade, só que ela esquece de tudo de bom que já aconteceu na vida dele e que continua acontecendo todos os dias, né? Então é só lembrar do corpo físico, que é um presente de Deus, da família, o nascimento de um filho, de um neto, né? A convivência com o pai, com a mãe, com os irmãos, a oportunidade da gente trabalhar, da gente acordar todos os dias na carne, vivendo, aprendendo. Então, a pessoa, quando está passando por uma dificuldade, ela só lembra dos problemas, das coisas, daquele momento difícil que ela está passando. Ela esquece de tudo que Deus já deu para ela nessa vida e continua dando todos os dias. Então, a ingratidão, por ela ser um sentimento contrário à lei do amor, que é a lei de Deus maior, né, que envolve todas as leis, como Jesus nos ensinou, a ingratidão faz com que a gente se enfraqueça. Então, vem o convite para quando nós estivermos passando por uma dificuldade, que a gente lembre, tá difícil, eu estou passando por uma dificuldade que não é pequena, mas eu vou superar, como eu já superei as outras. E aí se desvia um pouco da dificuldade e olha do lado, olha o sorriso de um filho, a criança vem te abraçar, te dizer, mamãe, como eu te amo, papai, como eu te amo, olha a companheira, o companheiro, o neto, o pai e a mãe, um irmão, olha quanta coisa boa, olha o seu corpo físico, tem 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, pode andar, tem inteligência, né? Quanta coisa boa, tem a fala, a gente pode falar, a gente pode ouvir, pode sentir cheiro, pode respirar, tem o ar que a gente respira, tem a natureza, olha quanta coisa boa, tem Deus, tem Jesus, tem nosso anjo guardião, os espíritos protetores que estão sempre aqui do nosso lado, que a gente não vê, mas estão sempre nos amparando, nunca nos abandonam, jamais. Às vezes a gente abandona eles, mas eles nunca abandonam
maratona, gente. Então, quanta coisa boa que nos acontece nas nossas vidas. Então, perante um momento difícil, que a gente lembre de fazer uma oração, fala, Senhor, eu sei que é um momento difícil, então o Senhor me dá força para eu poder superar, mas eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado nessa vida. Então, se desfoca do problema. Lembra de agradecer o restante. E aí, no final, a gente agradece até a dificuldade. Senhor, eu ainda não sei o que essa dificuldade está me ensinando, mas como não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita, se eu estou passando por essa dificuldade, tem um motivo. E eu sei que depois de eu superar essa dificuldade, eu vou saber qual foi o motivo, qual o aprendizado que essa dificuldade trouxe para mim. Então, Senhor, desde já eu agradeço até pela dificuldade que está me ensinando a ser uma pessoa melhor. Então, isso é a gratidão. E ele continua. Por isso que ele falou assim, certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Então Paulo, São Paulo, que é o apóstolo de Jesus, depois que ele foi convertido ao cristianismo, que Jesus apareceu para ele às portas de Damasco, que ele iniciou seu ministério de pregação, de levar o evangelho aos 4 cantos do mundo conhecido à época, ele passou por muita dificuldade, ele sofreu injúrias, agressões, recebeu pedradas físicas mesmo. Quantas vezes que ele chegava numa cidade, ele começava a pregar os ensinamentos de Jesus, ele era apedrejado. Então, mesmo perante as dificuldades, ele aprendeu a contentar-se com tudo. Então, ele tem aquela frase bonita que ele fala assim, em tudo dai graças, convidando a gente a ser grato a tudo, ele que passava por dificuldades imensas. Pedradas físicas mesmo, às vezes a gente usa o termo, estou levando umas pedradas da vida, Então o apóstolo Paulo, ele levava pedradas verdadeiras, de pedra mesmo, que as pessoas jogavam nele. Então, mesmo nos momentos difíceis, ele aprendeu a agradecer, ser grato a Deus por estar cumprindo a sua tarefa, a sua missão aqui na terra. Então, em tudo dai graças. Se a gente tiver que guardar uma frase só hoje, de tudo que a gente falou hoje, se a gente conseguir aprender só isso, eu já ficaria muito feliz, já estaria excelente. Em tudo dai graças, para a gente agradecer a tudo que acontece na nossa vida, porque tudo é para o bem, tudo, no final das contas, concorre para o bem, para o nosso crescimento ético, moral e espiritual. E ele continua, dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação. Embora na condição de governador espiritual da terra habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta. Tendo enfrentado as mais rudes provações sem merecê-las, jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho do seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores. Então, Jesus, que é o nosso modelo e guia da humanidade, como os espíritos superiores ensinaram a Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Então, Jesus, dos lábios dele, nunca se ouviu reclamação. Ele sofreu tanta dor, tanta injustiça, tanta calúnia, injúria, que eram injustas, a ponto de sofrer a agressão máxima, que foi a crucificação, mas em nenhum momento ele reclamou. Jesus era o exemplo da gratidão, ele era grato ao Pai por estar ali, junto de seus filhos, que ele tanto amava, ele como governador espiritual da terra, ele, ao invés de reclamar, ele agradecia. Todos os dias ele orava ao Pai, nos ensinando a orar. Ele, todos os dias, ao final do dia, ele se recolhia para as suas orações, orava ao Pai para que tenhasse força, para prosseguir no seu ministério, mas, acima de tudo, para nos ensinar a oração. Então, imagina, se Jesus orava todos os dias, que dirá nós, Tanto que a gente precisa orar todos os dias. Então, dos lábios de Jesus nunca se ouviu uma queixa, uma reclamação. Pelo contrário, quando ele estava lá em cima na cruz, pouco antes da sua desencarnação, ele olhou para aquelas pessoas aqueles infelizes que tinham crucificado ele,
e rogou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus convivia com os doentes, né, afinal, com os sofredores, porque ele dizia que ele veio para os doentes e não para os sãos. Eu, como grande médico das almas que sou, vim para os doentes e não para os sãos. Então, todas as vezes que a gente tiver a ponto de começar a reclamar de nossas vidas, de nossas dores, de nossos sofrimentos, que a gente lembre de Jesus, que jamais reclamou. Entenda, gente, que não é que a gente não pode desabafar, mas eu estou angustiado, não posso procurar um amigo, não posso procurar uma pessoa de confiança, ou alguém da minha religião, não posso desabafar no médico ou no psicólogo. Claro que pode, tem os seus momentos de desabafo, não é isso que a gente está dizendo. Às vezes a gente está sofrendo, está angustiado, é bom sim conversar com alguém para desabafar. O que nós estamos falando aqui é aquela pessoa que está sempre reclamando. Ela desabafa, mas depois continua queixando, continua reclamando, ou seja, não ajudou nada o desabafo, né? Então, para a gente lembrar, quando a gente estiver querendo entrar para o caminho de viver só reclamando, viver só achando que tudo está ruim na vida, que a gente se lembre de Jesus, que sem merecer, jamais, mesmo sem merecer, jamais reclamou. Pelo contrário, mesmo sofrendo a nossa incompreensão, nossa traição, nossa injúria, ele nos perdoou, pediu a Deus que nos perdoasse, nos demonstrou o afeto do seu amor, do seu carinho, da sua compreensão. E está aí sua mensagem, 2000 anos depois, continuando, e sempre vai ser, ele vai sempre ser o modelo e guia da humanidade. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que a gente se lembre de Jesus também com o fato de não reclamar, né? Nós que padecemos da doença da ingratidão, aprendamos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura se nos recusamos a seguir suas prescrições. Olha só, né? Então Jesus falava: você crê que eu posso te curar? A pessoa diz: creio, Senhor. Então vá, a tua fé te salvou. Mas a hora que ele falava: vá e não tornes a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Então olha aqui, né? Jesus é o médico das nossas almas, de todos nós. Ele é o médico dos médicos, né? Mas a gente pede a cura, mas ele tem a receita dele, a prescrição dele. Então a gente pede a cura para o médico, mas não segue a receita dele. Então hoje a receita de Jesus é seguir a sua lei, a lei do amor, né? Então hoje nós estamos falando da gratidão. Então a receita dele é que a gente seja grato. Como é que eu posso pedir a cura para o médico Jesus sem seguir a sua prescrição, sem tomar o seu remédio? Ele está me dizendo: Mauro, para curar a sua enfermidade, seja grato à vida. Abandone a queixa, a revolta, a reclamação. Aceite essa situação difícil, mas sem desanimar. Busque fazer de tudo para você superar essa situação, que eu vou estar sempre do teu lado, te dando força. Mas não reclame. Evite a queixa. Seja grato, Mauro. Seja grato pela vida, por tudo que eu já te dei. Você está reclamando de algo que está te acontecendo agora, por exemplo, essa situação difícil dessa pandemia, mas olha o quanto eu já te dei nessa vida. Então lembre-se de tudo de bom que eu já te dei, que o meu Pai lá do céu já te deu, Mauro. Então seja grato. Essa é a receita de Jesus. Então como eu quero que ele me cure se eu continuo sendo ingrato? Se eu não sigo a receita, se eu não tomo o remédio da gratidão que Jesus me receitou. E ele continua. Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está doente. Mas será que já agradecemos aos demais órgãos que funcionam perfeitamente? Olha que belo, né? Por exemplo, eu estou com problema de estômago. Ah, porque tudo bem com você, Mauro? Não, tudo ruim, porque meu estômago está ruim, tudo que eu como dói. Tá, então a pessoa só lembra do estômago. Então ela só se queixa do estômago. Para ela tudo está ruim porque o estômago está ruim. Mas ela esquece que ela tem um cérebro perfeito, ela tem um coração que bate direitinho todos os dias, ela tem um aparelho respiratório, 2 pulmões, ela tem os intestinos, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, ela tem a pele, ela tem os ossos, os músculos, os nervos. Olha quanta coisa boa a gente tem. E se a gente está doendo o estômago, a gente só lembra do estômago. Por exemplo, agora,
Só se fala do coronavírus, né? Claro que a gente tem que tomar nossos cuidados, né? Mas se esquece de tudo. Só se fala dessa epidemia, as pessoas, muitos entrando em pânico, em desespero por conta dessa epidemia, mas esquece de tanta coisa boa que a gente já teve, que nós já superamos e vamos superar essa também. Então vamos deixar de lado um pouco, focar na doença, focar no problema e focar na solução. Ao invés de eu ficar, meu Deus, por que essa doença, por que essa epidemia no mundo inteiro? Que eu me pergunto, Senhor, perante essa dificuldade aqui, que o mundo inteiro está vivendo nessa pandemia do coronavírus, qual o meu papel? O que eu devo aprender? Como eu devo me comportar, Senhor, perante essa situação difícil? O que me cabe? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que aprender com tudo isso, Senhor? Ao invés de reclamar da situação, que eu me pergunte, o que eu devo fazer nesse momento? Qual a minha tarefa? Não fica mais fácil, ao invés da gente viver reclamando? Então, está com problema no estômago? Claro, vai no médico, dá receita, toma um remédio, faz o exame que o médico receitar, mas segue em frente à vida. Não ache que sua vida é só o estômago. Ah, mas eu estou mal porque o meu pai está doente, então vou ajudar meu pai. Vou fazer tudo que eu puder por ele. Vou levar ele no médico, vou comprar os remédios, enfim, vou fazer tudo que tem que ser feito. Vou cuidar dele, vou fazer comida para ele, vou fazer oração, mas vamos seguir a vida. A vida não terminou porque tem alguém doente na família. A vida não termina porque a gente está passando por alguma dificuldade. Talvez alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Presos a uma cama, perceberemos o quanto éramos felizes antes da doença, pela simples faculdade de andar alguns passos. E quantos passos nós não demos nessa vida, presos a reclamações inúteis? A gente que trabalha no hospital vê muito isso, né? A pessoa sempre foi saudável, forte, viveu, andou, né? E aí, de repente, ela tem uma doença e ela fica na cama de um hospital. Muitas vezes, esse momento da doença é para convidar a pessoa a refletir. Olha, o que ela pensa quando ela está no leito de hospital, em especial quando está na UTI, que não dá para levantar da cama, geralmente, né? Ela pensa assim, como eu era feliz quando eu andava, né? Olha, o que eu mais quero nessa vida não é viver sem problemas, né? É poder andar. Olha só, né? Então ela passa a valorizar as pequenas coisas da vida. Ela lembra que o melhor de tudo é andar, né? Que ela já deu tantas vezes na vida dela que ela pôde andar, e aí ela andava, mas ela reclamava de alguma coisa ou de outra. Então, às vezes, alguns dias num leito de hospital nos convidam à reflexão da gente valorizar, por exemplo, o fato da gente poder andar. Geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. O fato de você estar respirando nesse momento é um grande milagre. Você já se deu conta disso? Tente sentir as batidas do seu coração. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de artérias e veias. Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para a sua sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua colaboração direta. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? Olha só, né? A gente nem lembra que a gente tem um corpo, né? Olha o que ele fala, né? O fato de você estar respirando, a gente nem percebe que a gente respira, só que a gente respira, né? Em torno de 10 a 20 vezes por minuto. Tente sentir as batidas do coração. Nosso coração bate 60, 70 vezes por minuto, né? A vida inteira. E a gente nem lembra de agradecer o coração. E cada vez que o coração bate, o sangue circula nas artérias e nas veias. É o tempo inteiro isso. Ao longo da nossa vida, a pessoa que viveu lá 80 anos, o coração dela bateu 70 vezes por minuto, mais ou menos, por 80 anos, e ele nunca lembrou de agradecer ao coração dele, né? Olha só o nosso aparelho digestivo. A gente come, ele processa os alimentos para que a gente receba através dos alimentos os nutrientes necessários
para a gente seguir em frente a nossa vida. E a gente nem lembra disso. Olha quanta coisa pequena, mas fundamental. O fato de ouvir, né? Quando eu sempre digo, quando a gente começa a usar óculos, que a gente percebe o valor da visão, né? Quanto que é. Antes você nem lembra de agradecer a Deus por ver, aí você começa a ter a visão embaçada, você, meu Deus, minha vista tá ruim, aí você faz um óculos, volta, recupera a vista normal, fala, obrigado, Senhor, porque agora eu posso ver de novo. O fato de ouvir, né? A gente nem lembra de agradecer esse aparelho auditivo maravilhoso que nos permite ouvir os sons da vida, o fato de falar. Essas coisas vão acontecendo automaticamente nas nossas vidas e a gente nem lembra de agradecer. O fato de andar, né? Como a gente comentou há pouco, o paciente que estava lá no hospital, ele começou a lembrar, falou, meu Deus, como eu queria andar. Quanto que eu já andei nessa vida de forma reclamando, mal-humorado, irritado, falando mal de alguém, né? Sem agradecer a Deus pelo fato de poder andar. Raul Teixeira, que é orador espírita, ele conta em uma de suas palestras que ele tem uma amiga que é uma amiga muito grata do seu coração, mas ela era extremamente vaidosa, pessoa boa, gentil, generosa, mas muito vaidosa ainda, muito apegada à carne, ao corpo físico. E essa moça sofreu um acidente de carro, um acidente grave, e ela ficou meses na cama, sendo meses internada, sendo um bom tempo em UTI. E ela contou para ele, falou, Raul, você sabe o que eu mais desejava quando eu estava lá naquele hospital, naquele leito de hospital? Eu desejava tomar um banho, porque a pessoa, como ela tinha múltiplas fraturas, ela não podia ir no chuveiro, então ela tomava banho no leito. Quem já ficou internado e recebeu banho na cama sabe o quanto é duro, quanto é desagradável, quanto é desconfortável receber banho no leito dado por outras pessoas. Então ela falava, Raul, o que eu mais queria na minha vida era poder tomar um banho. E meses depois, quando ela já estava se recuperando, já tinha se recuperado bastante, que lhe foi permitido tomar um banho no chuveiro, ela falou que foi o dia mais feliz da vida dela, quando ela conseguiu ficar em pé no chuveiro, que ela sentiu a água descendo do topo da cabeça dela até os pés, envolvendo todo o seu corpo, ela agradeceu muito a Deus a oportunidade de poder tomar um banho, um simples banho. Olha como a vida é com a gente. Olha como a vida nos ensina, né? Olha como a gratidão, ela faz parte dos pequenos momentos da nossa vida. Quem de nós aqui lembra de agradecer a Deus todos os dias a oportunidade de poder tomar um banho, de imaginar aquela água limpinha, entrando aqui pelo topo da nossa cabeça, lavando o nosso corpo físico, mas também levando embora nossas angústias, nossas aflições. É uma coisa boa, é um bom hábito isso aí, meus queridos. Todas as vezes que a gente for tomar um banho, que a gente estiver triste, angustiado, preocupado, ansioso, nervoso, que a gente imagine aquela água que vai descendo pela nossa cabeça, através do nosso corpo, lavando não somente o nosso corpo físico, mas levando embora também nossas preocupações, nossas tristezas, nossas angústias, e que elas sejam levadas bem lá no fundo do ralo, para não atingir ninguém, que seja levado embora para que não volte mais nas nossas vidas. E aproveite esse momento para fazer uma prece, tocar o seu corpo, agradecer a Deus pelo corpo que Ele nos deu. Então, esse é um bom hábito, agradecer pela oportunidade do banho. Converse carinhosamente com o seu corpo. Agradeça a todos os seus órgãos o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Desculpe-se também por não ter dado a eles a devida atenção e cuidado. Então, aquilo que a gente falou para a gente no momento do banho, ou quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, ou em algum momento que a gente está tranquilo aqui no nosso dia a dia, para a gente conversar com o nosso corpo, agradecer pelos nossos órgãos, tudo que eles têm feito por nós, agradecer pelo cérebro, pela fala, pelo coração, pela respiração através dos pulmões, pelos braços, pelas pernas, pelo aparelho digestivo que aproveita o alimento, pelo aparelho urinário, pelo aparelho reprodutor que nos permitiu nascer através dele, nos permitiu gerar os nossos filhos, constituir a nossa família. Olha quanta coisa a gente pode agradecer. E ao mesmo tempo que a gente vai agradecendo, que a gente peça desculpa ao nosso corpo também, porque a gente não cuidou dele direito ultimamente. Mas que a gente, a partir de agora,
que nós façamos um propósito conosco mesmo de cuidar mais do nosso corpo, desse vaso bendito que Deus nos deu para que a gente cumprisse a nossa tarefa aqui na Terra. Então, agradecer ao nosso corpo por tudo que ele tem nos dado, que ele tem feito por nós ao longo desses anos, e pedir perdão a ele, porque a gente não soube cuidar dele, e que a partir de agora a gente se dispõe a cuidar do nosso corpo e da nossa mente, do nosso espírito, da melhor forma possível. Agradeça também a doença que o visita, na certeza de que ela é o remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acometem o ser humano, que é a falta de gratidão. Então já falamos sobre isso, né? Quando a gente adoecer, ao invés de se revoltar, que agradeça. Obrigado, meu Deus. Eu sei que essa doença está me explicando algo, né? Ela tem um motivo, não acontece nada sem que Deus permita. Então, se Deus permitiu que eu estivesse passando por essa doença, ou que um ser querido meu estivesse passando por uma doença, é porque é importante para ele, é importante para mim e para todos nós. Então, eu agradeço, Senhor, também pela doença, que eu possa aprender, que eu possa tirar dela o aprendizado necessário que o Senhor deseja para mim nesse momento, né? Que pode ser, por exemplo, a falta de gratidão pela vida. Às vezes a gente adoece para lembrar de agradecer a Deus pela vida, né? Como a pessoa que estava no hospital, para lembrar de agradecer andar, como a amiga do Raul Teixeira, para lembrar de agradecer um simples banho, né? Então, às vezes a doença vem para nos convidar a sermos gratos pela vida. Não esqueça que, para ser abençoado pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. Então, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, nós pedimos tanto que Deus nos abençoe, né? Que a vida nos abençoe, mas a gente esquece de abençoar a vida. Adorei essa frase, gente. Então, para que a gente seja abençoado pela vida, a gente primeiro precisa aprender a abençoar a vida. Então, todos os dias, quando a gente acordar, ao invés de já acordar lembrando os problemas, da dificuldade, não. Vamos tocar nosso corpo e vamos lembrar de agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade aqui do corpo físico que Ele nos deu com tanto carinho, com tanto amor. E agradecer a Deus por mais esse dia, rogando a Ele que nos abençoe, que a gente possa usar esses órgãos que Ele nos deu da melhor forma possível, né? Então é isso que era a nossa conversa de hoje. E para finalizar, ele reforça aqui a seguinte frase que ele já disse nesse capítulo: a doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida, e a gratidão é a grande alavanca do contentamento. Então, que possamos, a partir de hoje, cultivar a alegria de viver, cultivar a gratidão a Deus pela vida, e que levemos essa alegria para as pessoas, porque é tão bom conviver com pessoas alegres. Então, que sejamos nós aquela pessoa que é alegre, que passa para os outros a alegria, que passa para os outros que é bom estar vivo, que mesmo apesar das dificuldades, é muito bom estar aqui, que eu estou do lado dele, que eu posso ajudá-lo, assim como ele também pode me ajudar quando eu precisar. Então, que sejamos nós aquela pessoa que leva alegria na vida de todos aqueles que convivem conosco. Então, Jesus, nós agradecemos do fundo do coração mais esse dia, essa oportunidade, lhe rogando para todos os nossos filhos, encarnados e desencarnados, que a gente lembre de cultivar a alegria de viver, que a gente lembre de cultivar a gratidão. Lembremos, Jesus, de que tudo que ocorre na nossa vida é para o nosso bem, para o nosso crescimento, que nós lembremos de agradecer pelo corpo, de agradecer por todas as situações que acontecem. E assim, com esse hábito bendito da gratidão, do agradecimento, da alegria de viver, nós vamos tendo mais saúde, vamos tendo mais força, disposição para seguir em frente o nosso caminho. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abençoe a todos os seus filhos, Jesus, de todo esse planeta que tanto precisa de Ti neste momento. Muito obrigado, Mestre amado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe.